Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática. Primeiramente, vocês peguem um caderninho de vocês para fazer a resolução, corrigir a resolução da atividade anterior sobre ângulos. Então, a gente vai continuar hoje falando sobre ângulos, certo? Vamos aprofundar mais algumas situações, algumas questões a respeito desse assunto. Então, esse é o nosso conteúdo, resolução de problemas envolvendo noção de ângulos em diferentes contextos. Então, peguem um caderno e vamos corrigir a atividade da aula anterior. Na primeira questão, pediu o seguinte: em qual das seguintes alternativas a forma indicada é mais próxima de ângulo? Os ponteiros de um relógio, a ponta seca de um compasso, a parte de cima de uma mesa ou um lápis. Quando a gente fala em ângulo, a gente está falando de uma abertura, tá? Então, o que é que tem? Qual dessas alternativas tem uma abertura? O ponteiro de um relógio. Quando a gente está lá se movimentando um ponteiro de um relógio, forma-se um ângulo. A ponta seca de um compasso, ela não tem abertura, não tem, é uma ponta ali. Então, não está se tratando de ângulo. A parte de cima de uma mesa também é plana, não é uma abertura. E um lápis também não demonstra aí ser um ângulo. Então, tudo que for ângulo é quando a gente tem uma abertura. Questão 2. Estime a medida de cada ângulo indicado a seguir e classifique em reto, raso, agudo ou obtuso. Relembrando, o ângulo reto é aquele igual a 90 graus. Raso, certo? Aquele que é igual a 180 graus. Agudo, menor que 90 graus. E obtuso, que está entre 90 e 180 graus. Ou seja, ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. No exemplo primeiro da torre, vejam que o ângulo, daí a abertura dele é bem menor que de um ângulo de 90 graus. Então, ele vai ser um ângulo agudo. Na abertura desse leque, né, ele dá meia volta. Se ele dá meia volta, vai ser um ângulo reto, porque é igual a 180 graus. Nessa outra abertura, ele tem uma abertura maior que 90 graus. Se é maior que 90 graus, então a gente está falando de um ângulo obtuso. Questão 3. O ângulo reto, também conhecido como ângulo de um quarto de volta, mede quanto? Quanto equivale um quarto de volta? Por que fala um quarto de volta? A gente tem uma circunferência, quando dividimos ela em 4 partes, então, dividimos essas partes em ângulos de 90 graus, cada uma medindo 90 graus. Então, esse 1/4 vale 90 graus, que é o ângulo reto, alternativa A. Quarta questão. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 6 horas mede. Então, vai ser o que? Meia volta, metade, né, da circunferência aí desse relógio. Vai ser o que? Metade de 360, 180. Então, a alternativa aí é letra D. Quinta questão. O ângulo de 180 graus é chamado de ângulo de um quarto de volta? Não, a gente já viu que um ângulo de um quarto de volta é 90 graus. Letra B, um ângulo de meia volta. Sim, meia volta porque é a metade de uma circunferência. Então, ele deu a meia volta, não deu uma volta completa. Quando tiver uma volta completa, se chama ângulo de 360 graus. Então, letra C não é, que é um ângulo de 3/4 de volta. 3/4 é só multiplicar. 3 vezes 90, 270 graus. E o ângulo de uma volta é a volta completa, 360 graus. Então, a alternativa correta, letra B. Então, relembrando o que a gente estudou na aula anterior, para a gente começar a resolver essas questões de agora, temos aí os tipos de ângulo. Vamos recordar? O agudo, professora, qual é a sua medida? Ele é menor que 90 graus. Então, a abertura dele aí, menor que 90 graus. O ângulo reto, igual a 90 graus. Que ele é por esse símbolozinho aí, ó. Duas retas que tocam e ele tem esse símbolozinho. Quando o ângulo tem esse quadradozinho, é porque ele é 90 graus. Obtuso, abertura maior que 90. Meia volta, o raso, chamado de raso, que é igual a 180. E a volta inteira, 360 graus. Então, memorizem, relembrem sobre os tipos de ângulos para vocês identificarem nas questões. Vamos ver as resoluções de problemas envolvendo noções de ângulos em diferentes contextos. Temos aí uma situação de uma arena do Pantanal construída em Cuiabá, capital do Mato Grosso, para atender
aos Jogos da Copa do Mundo de 2014. Observe a imagem e assinale a alternativa correta em relação aos ângulos que podemos encontrar na imagem. Qual é os ângulos que a gente pode encontrar? Na alternativa A diz o seguinte: na imagem aparecem apenas ângulos retos. O que seria ângulo reto, professora? Aquele de 90 graus. Só tem ângulo de 90 graus nessa imagem? Vão observando aí, tá? Para vocês verem qual é a alternativa correta. Letra B. Na estrutura da cobertura, aparece ângulos reto, agudo e obtuso. Será que a gente tem os três tipos, que é igual a 90 graus, menor que 90 graus e maior que 90 graus? Letra C. A estrutura da lateral da arena tem apenas ângulos agudos. Então, lá a estrutura só vai ter ângulos agudos? Ou na letra D, na imagem não aparece nenhum tipo de ângulo, não tem nenhum tipo de abertura. Observem bem a imagem. Qual alternativa vocês diriam? A, B, C ou D? Vamos ver a resolução? A alternativa correta é a letra B. Por quê? Tanto aparece um ângulo reto aí na estrutura superior desse estádio, também aparece o agudo, que é aqueles bem menores, também em cima, e os obtusos, que é entre as laterais, que vocês podem observar aí. Então, ele apresenta esses três tipos de ângulo nessa arena. Questão 2. Para determinar a medida de um ângulo, temos que analisar a abertura dele. Veja o exemplo dessa porta. Ao abri-la, estamos formando um ângulo de abertura. Então, aí ele tem um ângulo, abrimos a porta. Qual dessas alternativas abaixo está incorreta? Então, a gente tem que pensar na qual que está errada. Letra A. A porta aberta tem um ângulo agudo de aproximadamente 45 graus. Verdade, né? Porque um ângulo de 90 graus é a metade de 90 graus. Então, a gente já descarta essa. Se tivermos uma parede perpendicular à porta, então esta terá abertura de no máximo 90 graus. Será? Analisem aí a imagem. Letra C. A porta, quando está fechada, não apresenta nenhum ângulo de abertura. Então, quando ela fecha, ela não está apresentando nenhum tipo de ângulo. Será? Letra D. Ao abrirmos a porta totalmente, teremos um ângulo de 270 graus, 210 graus. Quando a gente abre ela toda, vai ter um ângulo de 210 graus? Será? Percebam que aí, quando o formato dessa porta é um formato de um ângulo reto. Então, se eu abrir ela totalmente, vai ser um ângulo reto. Logo, a gente encontrou nossa resposta, certo? Nossa alternativa, a resposta que está errada, que é a letra D. Ao abrirmos a porta totalmente, teremos um ângulo de 210 graus. Não é correto, porque se abrirmos todas, teremos um ângulo de 90 graus. Questão 3. Observe a figura 1. Então, a gente tem a figurazinha aí 1. Das figuras abaixo, aquela que tem uma rotação de 270 graus, no sentido horário da figura. Ou seja, quando ela gira 3 vezes. Colocando como posição central, posição inicial, a bolinha que ela não está pintada. O círculozinho aí que não está pintado. Então, quando ele gira uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é a alternativa A, B, C ou D? Analisem aí qual dessas vocês escolheriam. Girem aí a figurinha 3 vezes, que é a posição de 270 graus. Vamos ver? A posição inicial que a gente tem aí é 0 graus. Quando dá um giro, ele faz um ângulo de 90 graus. Depois, quando ela dá outro giro, 180 graus. E, por fim, ela chega aos 270 graus. Então, a posição que ela se encontra é na alternativa D. Certo? Espero que tenham compreendido essa parte aí da rotação do giro do ângulo. Questão 4. Priscila desenhou um gatinho com segmentos de retos. Então, ela fez um desenho de um gato com segmentos de retos. Nele temos ângulos retos, agudos e obtusos, como é mostrado nessa figura. Os números de 1 a 10 indicam representação dos vértices dos ângulos. Professora, mas o que é vértice dos ângulos? É os pontos de encontro, certo, dessas retas. É o pontinho que tem de encontro dessas retas. Então, ele quer saber quais são deles correspondem aos ângulos retos. Qual é aqueles que têm a abertura de um ângulo reto? Observem aí a imagem. É o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Qual que você diria? Qual dessas alternativas você escolhe? Letra A, B, C ou D? Vamos verificar? Temos aí os ângulos retos apenas nos ângulos, nos encontros da numeração 1, 2,
3 e 4, como podemos observar na figura. O formato que ele forma é de um ângulo reto. Então, só pode ser a alternativa D. Porque na alternativa A, a gente tem o 7, 8, 9 e 10. O 7 e 8 é uma abertura maior que 90 graus, então ele é um ângulo obtuso. O 9 e o 10 é menor que 90 graus, aí a gente tem um ângulo agudo. Então, já descarta a alternativa A. Na B, temos a 1 e a 2 que está correto, porém tem a 9 e a 10 que é um ângulo agudo, menor que 90 graus. E na letra C, 3 e 4 sim é um ângulo reto, porém 7 e 8 é o ângulo obtuso. Portanto, alternativa letra D. Quinta questão. Para a figura abaixo, em qual das opções a seguir está representada a transformação desta figura por meio de uma rotação de 180 graus, no sentido horário? Então, essa figura, quando ela faz uma rotação de 180 graus, ou seja, meia volta aí, qual é a posição? A posição A, B, C ou D? Analisem a imagem e observe qual dessas alternativas vocês marcariam. A, a B, a C ou a D? Vamos verificar se vocês acertaram? Posição inicial que a gente tem, sempre partindo do ponto inicial, que é o ângulo zero. Faz uma rotação aí. A primeira rotação é de 90 graus, até chegar a 180 graus é a segunda volta. Então, aí no sentido horário, a gente tem essa imagem que dá a alternativa letra D. Sexta questão. Pedro desenhou o relógio abaixo em seu caderno. Então, esse ângulo alfa aí, formado pelos ponteiros desse relógio, é um ângulo agudo, obtuso, raso ou reto. Qual desses aí vocês diriam? Qual dessas alternativas? A, B, C ou D? Lembrando, agudo é o que, professora? É menor que 90 graus. Obtuso, maior que 90 graus e menor que 180 graus. Raso é igual a 180 e reto, ângulo de 90 graus. Vamos verificar? A alternativa correta será obtuso, certo? Então, aí, por quê? Um giro de relógio, ele dá o quê? 360 graus. Se eu divido 360 graus por 12, que é as 12 horas, dá 30 graus. Daí, se é 2 horas a 7 horas, certo? Então, a gente tem 5 horas nesse intervalo. De 2 às 7, a gente tem um intervalo de 5 horas. Multiplicando os 30 graus, que é por cada hora, dá 150. Logo, o ângulo é obtuso, pois é maior que 90 e menor que 180. Então, se ele pedisse aí qual é o valor do ângulo, o valor do ângulo seria 150 graus. Temos um mapa e ele diz o seguinte: observe o ângulo X representando no mapa abaixo. O ângulo X representado nesse mapa é agudo, obtuso, raso ou reto? Pela abertura, vocês indicam qual é a alternativa? Hein? Qual é? É o ângulo agudo, que é o menor que 90 graus. A abertura dele não chega a 90 graus, tá? Então, alternativa letra A. A questão 8. Pedro registrou 2 momentos em um relógio analógico. Ele percebeu que passou 5 minutos depois. Quantos graus correspondem os 5 minutos? Então, como é que a gente pode resolver essa questão aí, se passou 5 minutos? E foi para 3, esse ponteiro dos minutos. Não estamos, aí no caso não tem ponteiro de hora, porque a gente está analisando apenas o ponteiro de minutos. É 10 graus, 20 graus, 30 ou 50 graus? Vamos ver a resolução? Então, aí, ó, como uma hora tem 60 minutos, lá aqueles submúltiplos que a gente estudou de tempo, lembram? Então, uma hora equivale a 60 minutos. E um minuto vai corresponder ao quê? Dividir 360 graus dividido por 60, que dá 6 graus. Como passou 5 minutos, a gente faz uma regra de 3 simples, multiplicando o mesmo pelos extremos. Então, só basta multiplicar 5 minutos vezes 6 graus, que dá 30 graus. Então, a alternativa correta aí é a letra C. Então, quando a gente está trabalhando com horas e minutos, aí a gente tem que fazer a transformação dos submúltiplos. Lembrando que uma hora é 60 e esse minuto, se a circunferência é 360 graus, a gente divide por 60, que dá 6 graus, tá? E nessa questão temos aí a imagem, né, de um rapaz no skate. Lourenço, ele estava com seu skate posicionado para a esquerda, como mostra a figura 1. E a seguir fez uma manobra dando um giro de forma
forma a posicionar o skate para a direita, como mostra na figura 2. Então, ele deu um giro, certo? A medida do ângulo que pode ser associada ao giro dessa manobra é o quê? Ângulo de 45 graus, 90, 180 ou 360. Qual que vocês diriam? A, B, C ou D? Pensem aí. Responderam? Então vamos ver? Se vocês acertaram, dá um ângulo de 180 graus, porque ele deu meia volta, certo? Meia curva com o skate. Então a resposta aí, 180 graus. Percebam que essas questões que a gente observou são situações do cotidiano, do dia a dia, que a gente vê muito trabalhar com ângulos. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Agradeço a participação de todos, tá?